Em 1º de maio de 1945, o Terceiro Reich estava chegando a um fim sombrio no bunker da chancelaria do Reich, em Berlim. Adolf Hitler havia se suicidado no dia anterior, e seu sucessor, Joseph Goebbels, preparava um fim ainda mais sombrio para si mesmo e sua família. Naquela noite, com a artilharia explodindo ao redor do centro de Berlim e combates intensos em andamento, o secretário particular de Hitler, Martin Bormann, tentou escapar do Exército Vermelho Soviético antes de ser capturado. Bormann desapareceu naquela noite. Ele foi julgado à revelia em Nuremberg. Mas o que realmente aconteceu com o homem que foi o confidente mais próximo de Hitler em seus últimos anos? Esta é a história de Martin Bormann, o nazista que desapareceu. O homem conhecido na história como Martin Ludwig Bormann nasceu em 17 de junho de 1900 na cidade de Wegelaben, no leste da Alemanha. Seu pai era Theodor Bormann, um funcionário sênior dos Correios que estava com a saúde debilitada quando Martin nasceu e que morreu em 1903. A mãe de Martin, Antônia Bernardina Menong, casou-se novamente com Albert Wohlborn poucos meses após a morte de Theodor, um ato que Martin nunca perdoou totalmente à sua mãe. A casa dos Bormann-Wohlborn reunia uma família recomposta, com 9 crianças de diferentes casamentos vivendo sob o mesmo teto. Mais tarde em sua vida, Martin manteria proximidade apenas com seu irmão Albert, cortando quase todo o contato com o restante da família. Em 1906, a família se mudou para Turíngia, no centro da Alemanha, onde o padrasto de Martin havia conseguido um emprego melhor remunerado como escriturário de banco, antes de finalmente se estabelecerem na cidade de Weimar, em 1900. Lá, Martin se matriculou como aluno da 4ª série em uma escola estadual, mas logo passaria a desprezar sua escola. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Martin estava ansioso para entrar na luta, embora sua pouca idade o impedisse de fazê-lo até bem tarde na guerra. Nesse período, ele ficou horrorizado com a recusa do padrasto em se alistar, e na escola seu desempenho era péssimo. Finalmente, em junho de 1918, Martin foi convocado para o 55º Regimento de Artilharia de Campanha e serviu brevemente no Exército Imperial Alemão no finalzinho da guerra, que chegou ao fim em novembro de 1918. Ele foi desmobilizado em fevereiro de 1919. Depois de devolver o uniforme, Bormann não voltou para casa. Em vez disso, ele conseguiu emprego como administrador de propriedades na fazenda Gut Herzberg, perto de Parchim, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no norte da Alemanha. Lá, com a Revolução Alemã em andamento, Bormann se juntou a vários grupos dedicados a ideologias nacionalistas, antissemitas e anticomunistas. Ele também se juntou ao Freikorps, os grupos paramilitares formados pelo governo alemão no caos de 1919 para tentar esmagar os levantes socialistas em cidades como Berlim e Munique. Em fevereiro de 1923, um homem chamado Walter Kadolf se juntou ao destacamento do Freikorps em Gut Herzberg. Kadol era organizador do Partido da Liberdade do Povo Alemão, um partido nacionalista de extrema-direita ao qual Bormann também era afiliado. Seu comportamento inescrupuloso levou à rápida remoção de Kadol do cargo. Seu último ato foi roubar 30.000 marcos do contador da propriedade em Gut Herzberg. Bormann respondeu pedindo a todos os lojistas que o informassem caso Kadol retornasse, supostamente para fazê-lo trabalhar para quitar suas dívidas. Bormann talvez acreditasse que Kadol fosse um espião a serviço dos franceses. O Freikorps planejou fazer justiça com as próprias mãos por causa disso e organizou uma FEME, um tribunal interno para o julgamento de traidores. Esses julgamentos do Freikorps frequentemente resultavam em sentenças de morte e assassinatos clandestinos,
e mais tarde levariam a uma série de assassinatos que ficaram conhecidos como os assassinatos da Femme. Em maio de 1923, Kadoll retornou a Parchim e a armadilha foi acionada para capturá-lo. Kadoll foi convidado para participar de uma bebedeira em uma taverna com os associados do Freikorps de Bormann, na cidade, onde ficou tão bêbado que entrou em estado catatônico. Kadoll foi então levado para fora da taverna, conduzido até o interior, na escuridão, e espancado até a morte. Um dos envolvidos era Rudolf Höss, que depois comandou o campo de concentração de Auschwitz. O grupo então enterrou o corpo e voltou para sua propriedade Gut-Herzberg para informar Bormann que Kadoll estava morto. Não muito tempo depois, um dos envolvidos, Bernhard Jüdisch, revelou detalhes do que havia acontecido à polícia local. Bormann foi preso e encarcerado na prisão de Schwerin. Embora ele e Höss tenham sido posteriormente julgados pelo assassinato de Kadoll, em 1924, ele acabou recebendo uma sentença leve de apenas 1 ano de prisão. Bormann passou 1 ano preso em Leipzig e foi libertado em fevereiro de 1925, retornando à propriedade em Gut-Herzberg. Logo entrou em conflito com o proprietário devido a diferenças políticas. Bormann havia se interessado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, que haviam orquestrado um golpe fracassado em Munique em novembro de 1923, quando Bormann estava sendo julgado pelo assassinato de Kadoll. Agora, em maio de 1925, Bormann deixou a propriedade Gut-Herzberg e foi para o sul para se tornar um membro ativo do crescente movimento nazista, ao qual se juntou em fevereiro de 1927, com o número de filiação 60508. Ele também se juntou à organização paramilitar nazista Sturmabteilung, ou SA, e se envolveu nas operações de Hans Zeidler, um jornalista que havia criado um jornal nazista intitulado Der Nationalsozialist. Bormann entrou para a operação de Zeidler como caminhoneiro, contador e vendedor. A experiência de Martin trabalhando para o Der Nationalsozialist acabou levando a sua promoção para chefe do escritório de imprensa do administrador regional do Partido Nazista, Fritz Sauckel. No entanto, Bormann foi consideravelmente menos bem-sucedido em sua breve carreira como orador público. Ele gaguejava e se irritava ao ser vaiado, o que levou à sua remoção das listas de oradores do partido. Mesmo assim, Bormann soube aproveitar bem seu papel como administrador no escritório de Sauckel e foi apresentado a Hitler. Ele se encontrava regularmente com ele quando visitava o escritório da Turíngia entre 1927 e 1933, permitindo que Bormann mantivesse contato próximo com ele. Enquanto também era apresentado ao seu futuro chefe, Rudolf Hess, o secretário de Hitler. Em 1928, Bormann, cujo talento para a burocracia havia sido notado, foi nomeado por Hitler para um cargo no escritório de seguros da SA. Bormann começou a trabalhar em um plano para um fundo interno de seguro e auxílio da SA, que foi pessoalmente aprovado por Hitler em fevereiro de 1930, que ordenou que todos os membros do partido pagassem 30 Pfennigs por mês para o fundo. Com 390 mil membros naquela época, isso resultou em um fluxo de caixa significativo sendo injetado nos cofres dos nazistas. Nisso, Bormann trabalhou ao lado de Hans Frank, que mais tarde se tornou o governador-geral dos territórios poloneses ocupados. A dupla tinha como objetivo garantir que o fundo não fosse sujeito à tributação, uma medida que consolidou a reputação de Bormann entre a alta cúpula do partido como um administrador astuto. Enquanto avançava em sua carreira entre os nazistas, Bormann também se apaixonou por Gerda Buch, filha do influente juiz nazista Walter Buch, um amigo pessoal próximo de Hitler. Quando se conheceram, Gerda parecia ser o oposto físico de Bormann.
Com olhos brilhantes e cabelos loiros bonitos, ela era 10 centímetros mais alta que seu futuro marido e contrapunha o jeito bruto dele com um jeito afetuoso e inocente. Apesar de todas as diferenças, Gerda parecia encantada por Bormann e implorou ao pai para convidá-lo para jantar, e ele concordou a contragosto. Considerando Bormann um burocrata rude e promíscuo, inadequado para o convívio refinado deles. Em abril de 1929, após apenas alguns meses de namoro, Bormann pediu Gerda em casamento. Embora isso tenha recebido uma resposta morna na casa dos Buck, o casamento aconteceu em setembro de 1929 e contou com a presença de Hitler. 7 meses depois, o casal teve seu primeiro filho, a quem deram o nome de Martin Adolf, em homenagem a Hitler. Em março de 1930, Bormann havia sido promovido para a equipe da SA. A quebra da Bolsa de Valores de Wall Street em 1929 e a Grande Depressão que se seguiu arruinaram a economia alemã. Com Hitler esperando aproveitar isso para impulsionar os nazistas ao governo, a imagem da SA precisava ser reformada, uma tarefa entregue a Bormann. A reformulação dos nazistas por Hitler em um partido com potencial eleitoral teve seu primeiro sucesso nas eleições para o Reichstag em setembro de 1930, nas quais o partido conquistou 107 cadeiras, ou 18,3% dos votos nacionais. Sim, embora a reforma tenha levado ao sucesso político, o partido ainda enfrentava muita oposição. Devido à conduta da SA, que chegou até a ameaçar Hitler com a possibilidade de lançar um golpe liderado por um de seus comandantes seniores, Pfeffer von Salomon. Ao ouvir sobre esses planos, Bormann informou Hitler, levando a demissão de Salomon e a nomeação de Ernst Röhm como chefe da SA. A conspiração também levou a uma reforma mais ampla da estrutura do partido nazista, com burocratas leais como Bormann e Hess sendo recompensados por sua lealdade com posições influentes na nova hierarquia. Hitler se encontrava com seus novos dirigentes em restaurantes e cafés, frequentemente debatendo até tarde suas visões para a Alemanha e Europa. Bormann morava a uma boa distância de Munique e muitas vezes não conseguia comparecer a essas conferências noturnas. Em vez disso, ele tinha que contar com os favores que recebia nas reuniões de almoço de Hitler, que frequentemente aconteciam em seu restaurante favorito, o Osteria Bavaria. A primeira impressão que Bormann causava em muitos de seus colegas não era boa, pois eles frequentemente observavam com desdém que Bormann era grosseiro e excessivamente ansioso para se ingratiar. No entanto, sua ética de trabalho realmente impressionou outras pessoas. Após a eleição de setembro de 1930, Hitler formou um novo gabinete sombra para apresentar os nazistas como um partido viável pronto para assumir o governo. Bormann não entrou na lista, permanecendo uma figura periférica à margem da alta cúpula do partido. Mesmo assim, o governo o via como um nazista de alto escalão, e em 1931 sua casa foi revistada pela polícia, que estavam cada vez mais preocupados com o comportamento quase fora da lei da SA. E os nazistas, um partido que ninguém podia esquecer, haviam tentado dar um golpe em 1923. O papel de Bormann como administrador de bastidores garantiu que ele continuasse a acumular influência dentro do partido. E em 1932, seu escritório já administrava mais de 3 milhões de marcos através do Fundo de Seguros. A admiração de Hitler por Bormann como assistente eficiente crescia proporcionalmente. Apesar de ter perdido a eleição presidencial alemã para o herói de guerra Paul von Hindenburg na primavera de 1932, Hitler estava animado quando, em 31 de julho daquele ano, foram realizadas novas eleições para o Reichstag e os nazistas conquistaram 230 cadeiras, com 37,3% dos votos populares. Outra eleição rápida em novembro de 1932 fez com que o partido perdesse 34 dessas cadeiras, mas ainda assim continuaram sendo o maior partido político.
O sucesso deles levou os nazistas a formarem um novo comitê central político sob o comando de Hess, com Bormann transferindo-se para ele, cujo objetivo era preparar o partido para entrar no governo. Os nazistas também transferiram sua sede de Munique para Berlim. Após a renúncia do chanceler Kurt von Schleicher, em 28 de janeiro de 1933, Hitler entrou em negociações com Hindenburg e emergiu 2 dias depois, ao meio-dia, para proclamar que era o novo chanceler da Alemanha. Membros do partido, que haviam ajudado de movimento antes de 1933, como Bormann, eram muito respeitados e tinham o direito de usar o distintivo dourado do partido como sinal de sua dedicação de longa data. Em março de 1933, novas eleições para o Reichstag consolidaram o domínio nazista sobre o poder. Uma vez adquirido o poder absoluto, Bormann, sabendo que seu fundo de auxílio logo seria incorporado aos gastos gerais do governo, escreveu para Hess e perguntou se ele precisava de alguma ajuda em seu gabinete. Hess, que agora era o vice-líder do partido, rapidamente promoveu Bormann para se tornar o chefe de gabinete no escritório de Hess, cargo que ele assumiu formalmente em 3 de julho de 1933. Embora essa tenha sido uma promoção importante, o poder de Bormann não aumentou imediatamente, pois ele era, inicialmente, o único outro membro da equipe no escritório de Hess e não comandava sua própria equipe. No entanto, Hess foi rapidamente deixado de lado após assumir o cargo devido à sua falta de talento político, sendo o que Hans Frank chamou de um fraco sem esperança, porém sonhador. Quando Bormann chegou 5 meses após a vitória de Hitler, notou que o escritório de Hess, ou Amt Hess, havia se tornado na prática um escritório de mediação para proteger Hitler das disputas entre novos membros do gabinete. Apesar de suas tarefas um tanto monótonas, o Amt Hess ofereceu grandes oportunidades para Bormann acumular mais poder, permitindo que ele e Hess decidissem quem prevaleceria entre as facções rivais dentro do partido. Em setembro de 1933, Hess recebeu o título formal de Vice-Führer e Bormann o posto de Reichsleiter, o segundo mais alto possível dentro do movimento nazista. Em outubro de 1933, Hitler ordenou que todos os assuntos e solicitações do partido fossem enviados ao Amt Hess antes de serem encaminhados aos ministérios apropriados, incluindo o gabinete pessoal de Hitler na chancelaria do Reich. Essa ordem deu a Bormann e Hess enorme poder de decisão sobre quais informações realmente chegavam a Hitler. Bormann também passou a poder participar das reuniões do gabinete, embora como um membro do governo sem pasta. Em junho de 1934, aumentaram as preocupações de que uma insurreição liderada por Röhm e pela SA era iminente, levando ao que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas, uma purga liderada por Göring e Himmler contra membros-chave da SA. Röhm foi executado em 1º de julho de 1934, enquanto Bormann ajudou Hitler a garantir que dezenas de seus inimigos políticos fossem mortos em outras partes do país. Os eventos de junho e julho centralizaram ainda mais poderes no escritório do Amt Hess. Embora Bormann não acreditasse nas evidências, em grande parte fabricadas, de que Röhm pretendia derrubar Hitler, a purga fortaleceu ainda mais Bormann e seu escritório, e sua sugestão de substituto para Röhm, Viktor Lutze, foi aceita. Entre meados e o fim de 1934, Bormann passava mais tempo no escritório pessoal de Hitler, conforme sua secretaria crescia. Isso deu a Bormann maior acesso ao Führer, e agora ele era responsável por informar Hitler. Durante esse período, o diário de Bormann revela sinais importantes desse relacionamento mais próximo com Hitler, observando no início de 1935 que ele havia andado com ele em seu Mercedes pela primeira vez.
Hess tentou centralizar ainda mais o poder em outubro de 1934, quando solicitou que os Gauleiters, os oficiais distritais do partido, se comunicassem em todos os momentos com o governo central através do AMT Hess. Uma proposta que eles rejeitaram, continuando a usar seus próprios canais. Quando Bormann e Hess reclamaram disso a Hitler em dezembro de 1934, ele ordenou que Bormann presidisse todas as reuniões em que os Gauleiters estivessem presentes. Bormann então ordenou que os oficiais lhe enviassem informações sobre suas atividades diretamente, mensalmente. Ele também usou sua nova posição para estabelecer um corpo de treinamento do funcionalismo público nazista, dando-lhe poder sobre os funcionários empregados pelo Reich, uma importante expansão da influência de Bormann. Em meados da década de 1930, Bormann passou a se destacar cada vez mais como uma figura influente no partido e passou a ser tratado com o devido respeito. Por exemplo, Richard Dahrre, o ministro da Agricultura, nomeou Bormann para um cargo dentro de seu departamento. Enquanto isso, Bormann também se aproximou de Himmler ao apoiar o pedido de Himmler para transferir os poderes de vigilância interna do governo para a SS. Eles consolidaram sua aliança passando o Natal de 1937 juntos. Em 1938, Bormann também já tinha um poder crescente sobre disputas legais internas dentro do partido, nomeando uma grande equipe de advogados para seu séquito. A confiança de Hitler em Bormann como assistente cresceu ao longo da década de 30. Em 1935, ele recebeu o comando efetivo do Fundo Hitler para o Comércio e Indústria alemães, criado supostamente para promover programas culturais e o comércio na Alemanha, embora, na realidade, fosse usado como um fundo pessoal para os projetos favoritos de Hitler. A administração desse fundo permitiu a Bormann aprovar vários projetos desejados por Hitler, como a compra de casas para o Führer em Munique e a decoração delas com belas obras de arte. Em 1945, estimava-se que 305 milhões de Reichsmarks desse fundo haviam sido gastos em vários projetos que iam desde a compra de propriedades até a renovação do centro da cidade de Augsburg. O fundo foi mais conhecido por ter sido usado na reconstrução do retiro de montanha de Hitler, chamado de Obersalzberg, nos Alpes da Baviera, acima da cidade de Berchtesgaden, na fronteira com a Áustria, que em 1936 já havia sido ampliado para 4 vezes o seu tamanho original, com 30 cômodos. O plano para a expansão foi apresentado por Bormann a Hitler em 5 de julho de 1936 e se tornou um grande interesse para o líder nazista. Por seu papel em supervisionar isso, Bormann recebeu o direito de construir sua própria casa no amplo retiro nazista no topo da montanha, complementado por uma complexa rede de estradas que levava à residência do Führer. A aquisição implacável de terras por Bormann e a escala de seu programa de construção lhe renderam um apelido local, o Senhor de Obersalzberg. Por exemplo, em setembro de 1936, Bormann iniciou a construção de uma casa de chá no ponto mais alto do retiro de Obersalzberg, que mais tarde se tornaria um dos locais favoritos de Hitler. Durante suas frequentes visitas, o complexo se tornava um importante centro de assuntos governamentais. Bormann tinha grande controle sobre o acesso a Hitler sempre que ele estava no retiro alpino. Além disso, como sua casa agora ficava no mesmo terreno, Bormann podia ficar acordado com Hitler até altas horas da madrugada enquanto ele divagava e ouvia operetas. Um papel que o tornava responsável por transformar as divagações noturnas de Hitler em ordens, fortalecendo sua posição como assistente. Toda essa manobra logo deu resultado e em 1938, Bormann foi promovido ao gabinete do Reich, assumindo importantes funções governamentais como conselheiro do chanceler do Reich e do Führer. 2 dias após sua promoção, Bormann acompanhou Hitler a Viena em uma viagem para a qual Hess não foi convidado, uma mudança importante no centro de gravidade dentro da secretaria de Hitler.
A anexação da Áustria pela Alemanha ocorreu logo depois. Logo depois, Bormann acompanhou Hitler quando ele fez seu primeiro discurso como novo chefe de governo em Viena. A partir de então, Bormann passou a acompanhar Hitler de perto pelo restante de 1938 e o acompanhou tanto ao comício de Nuremberg daquele ano quanto ao Festival de Wagner em Bayreuth. Em setembro de 1938, Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, foi recebido em Obersalzberg, como parte das negociações diplomáticas sobre a crise dos Sudetos, que acabaram resultando no Acordo de Munique, pelo qual a região dos Sudetos foi cedida à Alemanha pela Tchecoslováquia. Seu relacionamento cada vez mais próximo com Hitler fortaleceu Bormann, pois ele podia invocar o nome do Führer com autoridade. Esse foi o caso em sua disputa com Robert Ley, o chefe da Frente Alemã do Trabalho. Ley tentou limitar o número de funcionários no Amt Hesse com uma reclamação dirigida diretamente a Hitler. Mas Bormann interveio e informou Ley que o número de funcionários era de competência exclusiva do Führer. Em outubro de 1938, o escritório de Bormann, no departamento Hesse, era formado por 3 estruturas principais. Eram departamentos para a elaboração de legislação, resolução e administração de assuntos do partido em todos os estados alemães e para a gestão do serviço civil, todos os quais davam a Bormann influência em todos os setores do governo de Hitler. De fato, Walter Busch, sogro de Bormann, declarou nos julgamentos de Nuremberg após a guerra que acreditava que Bormann havia enlouquecido pelo poder e adquirido de forma implacável qualquer posição de autoridade que pudesse obter. Busch tinha bons motivos para criticar Bormann. Durante sua ascensão ao poder, muitos sentiam pena da esposa de Martin, Gerda, a quem Bormann intimidava e menosprezava por pequenas indiscrições, como esquecer de passar sua camisa. Segundo relatos, Gerda tinha uma crença total na doutrina nazista e permanecia submissa e leal, independentemente dos muitos casos extraconjugais do marido, acabando por ter 10 filhos entre 1930 e 1943. Em outros aspectos, Bormann podia ser um homem frio e distante, cortando efetivamente todos os laços com seus muitos irmãos e meio-irmãos. Raramente falava com sua mãe, ainda culpando-a por ter se casado rápido após a morte de seu pai. A principal influência ideológica de Bormann dentro do partido nazista dizia respeito à religião. Ele detestava tanto o cristianismo quanto o judaísmo e era um firme adepto da ideologia racial científica dos nazistas. Entre 1937 e 1938, Bormann voltou seu novo poder de fogo contra as igrejas cristãs na Alemanha e supervisionou uma campanha para investigar corrupção e irregularidades dentro da igreja. Ele foi a força motriz por trás de um novo decreto em 1938 que tornava Hitler o padrinho de cada 10ª criança de suposto sangue ariano puro nascida no país. Uma proclamação que aparentemente foi aprovada sem consulta prévia ao Führer. Era um sinal da influência de Bormann que ele conseguia instituir regras como essas sem nenhum processo real de consulta. Além disso, em suas reuniões privadas, Bormann havia aprendido a introduzir pontos de discussão criticando a igreja de uma forma que ele sabia que provocaria Hitler a sancionar políticas opressivas. Essa vantagem foi usada por Bormann. Por exemplo, quando Hans Kerrl, ministro da Igreja do Reich, escreveu um ensaio defendendo a igreja, Bormann ordenou que fosse suprimido. Bormann também abraçou o virulento antissemitismo do regime nazista. Ele desempenhou um papel na elaboração de várias legislações antissemitas, como as leis de Nuremberg de 1935, que legalmente reduziram o 500.000 de judeus da Alemanha à condição de cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Devia grande parte do conteúdo legal a Bormann. Além disso, foi Bormann quem planejou e coassinou quase toda a legislação antissemita no Reich.
Ele foi posteriormente condenado em Nuremberg à revelia por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por suas ações. Quando o pogrom da Noite dos Cristais, contra milhares de negócios, sinagogas e casas judaicas, começou em 9 de novembro de 1938, Bormann esperou até as 2h56 da manhã do dia 10 para emitir uma ordem aos seus próprios homens. Ao fazer isso, ele disse que negócios judaicos não deveriam ser incendiados. Mas isso fazia parte do plano do regime nazista de tentar apresentar os ataques como uma onda espontânea de violência popular, e não como algo orquestrado pelo governo. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou. A notícia de que Grã-Bretanha e França haviam respondido com suas próprias declarações de guerra em 3 de setembro foi recebida por Bormann, enquanto ele estava sentado na antecâmara do gabinete de Hitler no Reichstag. À medida que a guerra avançava e Hitler passava cada vez mais tempo visitando as várias frentes na Europa Oriental e Ocidental, Bormann receberia mais poder para representar o Führer na política alemã. Na Polônia, que logo passou a ser aterrorizada pelos esquadrões da morte Einsatzgruppen dos nazistas, Bormann viu uma nova oportunidade de poder, que ele acelerou quando Hitler anunciou seu desejo por uma luta dura entre nacionalidades nos territórios recém-ocupados no final de 1939. Por exemplo, na Europa Oriental, os ucranianos seriam favorecidos em relação aos poloneses, que eram mais numerosos, para semear divisões. Bormann exerceu seu poder para nomear dirigentes regionais do partido para novas zonas de influência e selecionou deliberadamente alguns dos nazistas mais fanáticos e brutais para assumir o comando na Polônia, ordenando um novo sistema de leis, que incluía uma proibição total de relacionamentos entre alemães e poloneses. Hans Frank, o governador-geral nazista da Polônia, reclamou que muitas das leis pelas quais Bormann fez lobby junto a Hitler continuavam sendo impraticáveis, tanto para soldados quanto para cidadãos na Polônia. Quando o Ministério da Justiça do Reich sugeriu em 1940 que a Polônia fosse submetida à lei alemã e, portanto, colocada sob a jurisdição do Ministério, Bormann argumentou contra isso. Depois de ter deixado o Ministério da Justiça de lado, Bormann sugeriu um novo sistema judicial de julgamento e punição para a Polônia, que incluía tribunais compostos por 3 pessoas, formados por oficiais nazistas e juízes. Esses tribunais só podiam aplicar 2 sentenças aos culpados: internação em campo de concentração ou enforcamento. Essas eram as soluções até para infrações menores. Hitler apoiou as ideias de Bormann e solicitou que a autoridade judicial na Polônia fosse exercida por oficiais do partido e não pelo Ministério da Justiça. Em 1940, Bormann já havia garantido seu lugar como um dos principais executores da visão de Hitler nos territórios ocupados da Polônia. Um acontecimento inesperado ocorreu em 11 de maio de 1941, quando 2 membros da equipe de Hess chegaram a Obersalzberg para relatar que Hess, surpreendentemente, havia voado e saltado de paraquedas na Grã-Bretanha no dia anterior em uma missão solo para negociar um acordo de paz com os aliados. Quando soube disso, Hitler ficou furioso, pois os nazistas temiam que a reação do público a essa notícia minasse sua autoridade. Assim, Hitler, Bormann e Goebbels começaram a divulgar a história de que Hess havia enlouquecido, citando suas últimas cartas incoerentes e a crescente dependência de astrólogos. Bormann imediatamente denunciou seu antigo chefe como traidor e foi promovido 3 dias depois por Hitler. O Amt Hess foi dissolvido e o novo escritório de Bormann foi renomeado como Chancelaria do Partido do Reich em maio de 1941. Seu primeiro ato no cargo foi eliminar todos os registros oficiais sobre o papel de Hess no regime nazista.
Muitas pessoas que haviam se associado a ele foram presas, incluindo seus professores universitários, enquanto uma campanha contra mesmeristas e astrólogos que supostamente haviam causado a loucura de Hess também foi iniciada. No dia 29 de maio, Bormann foi oficialmente nomeado ministro pela primeira vez. Ele enviou um memorando informando aos oficiais que estava diretamente subordinado a Hitler e que todas as ordens da chancelaria do partido deviam ser vistas como a própria palavra de Hitler. Além disso, após a invasão da União Soviética, em junho de 1941, Hitler estabeleceu sua base no quartel-general Toca do Lobo, próximo à Frente Oriental, na Prússia Oriental, onde Bormann tinha seus aposentos a poucos metros dos de Hitler. Assim, como chefe da chancelaria do partido e secretário particular de Hitler, Bormann passou a ser uma das figuras políticas mais influentes do Terceiro Reich. O poder da chancelaria do partido do Reich foi ampliado ainda mais em janeiro de 1942, quando Bormann aprovou um regulamento que codificava o papel de seu escritório, formalizando seu poder sobre o serviço civil e exigindo que toda a correspondência com Hitler fosse enviada através de seu escritório. Bormann também foi central para o Holocausto do povo judeu da Europa, que estava prestes a acontecer. Após a Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, na qual altos burocratas do partido foram informados de que os judeus do continente seriam mortos em massa em 6 campos de extermínio na Europa Oriental, Bormann ordenou que seus oficiais perseguissem essa nova política com severidade implacável. Sua influência na Toca do Lobo cresceu à medida que a rotina pessoal de Hitler se tornava mais errática. Hitler costumava ficar na cama até o fim da manhã e depois fazia uma reunião privada com Bormann para se atualizar sobre os acontecimentos durante seu sono. Bormann anotava as ordens de Hitler e as transmitia para Berlim, sendo chamado de volta ao quarto de Hitler para o jantar. Permanecendo com ele até tarde da noite, às vezes até às 4 da manhã, uma rotina que dava a Bormann só umas 2 horas de sono por noite. No final de 1942, sabia-se que Hitler estava transferindo uma enorme quantidade de seus poderes para 3 pessoas na Toca do Lobo: Bormann, general Wilhelm Keitel e Hans Lammers, o chefe da chancelaria do Reich. Keitel era um soldado e sabia pouco sobre política interna, enquanto Lammers era um funcionário público cauteloso que era subordinado a Bormann. Isso deixou Bormann em uma posição de autoridade. Como Göring disse sobre Bormann nos julgamentos de Nuremberg, ele tinha conhecimento dos assuntos mais íntimos do Führer e aparentemente havia superado a maioria dos rivais em 1943 para se tornar um dos associados mais confiáveis de Hitler. De fato, em muitas situações, Bormann tinha controle sobre quais informações chegavam a Hitler e quais lhe eram ocultadas. Ele podia transmitir notícias de tal forma que influenciava as políticas que o Führer decidia, ao mesmo tempo em que atuava como porta-voz de Hitler. Seu enorme poder foi formalizado em 12 de abril de 1943, quando um memorando assinado por Hitler proclamou Bormann como meu assistente pessoal com o título de secretário do Führer. Tanto Goebbels quanto Albert Speer, o ministro do Reich para armamentos, fizeram lobby contra essa nomeação, alegando que Bormann não era adequado para o cargo. Hitler rejeitou a objeção deles. A partir de então, Bormann e Goebbels tornaram-se rivais ferrenhos, enquanto as disputas internas no topo do nazismo continuavam. Durante todos esses anos, a guerra virou completamente contra os nazistas e seus aliados, especialmente após a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 1941. E o aumento da assistência material que puderam fornecer à União Soviética, já que ela fazia o trabalho pesado lutando contra os nazistas na frente oriental.
O avanço dos soviéticos na Polônia, combinado com as novas frentes na Itália e na França, abertas nos verões de 1943 e 1944, significava que agora era apenas uma questão de tempo até que os alemães fossem derrotados. Com suas forças esgotadas, Bormann, que nunca havia ocupado um cargo militar antes disso, sugeriu a formação de uma nova força militar auxiliar civil projetada para defender a Alemanha, chamada de Volkssturm. Ele também foi fundamental nas investigações após um grupo de oficiais militares alemães, liderados pelo coronel Klaus von Stauffenberg, tentar assassinar Hitler na Toca do Lobo em 20 de julho de 1944. A tentativa falhou, apesar de Hitler e outros presentes ficarem gravemente feridos. Com Hitler agora paranoico quanto à lealdade dos oficiais militares, ele passou a confiar em Bormann. Sua secretária emitiu uma ordem no mesmo dia do atentado para todas as autoridades regionais de que apenas as autoridades do partido deveriam ser obedecidas até que se identificasse até onde a conspiração havia se infiltrado nas fileiras militares. Hitler então ordenou à Gestapo e às autoridades regionais que prendessem e executassem todos os suspeitos de serem traidores do Reich. Isso incluiu muitos generais influentes da Wehrmacht. Bormann pessoalmente acusou Güter von Kluge e Erwin Rommel de serem inimigos do Estado, levando-os a tirar a própria vida em vez de serem executados. Com as altas patentes da Wehrmacht dizimadas dessa forma, Bormann ajudou a expandir o Volkssturm para mais de 1 milhão de soldados no outono e inverno de 1944. Na verdade, continuou sendo um grupo desorganizado e inexperiente de recrutas. Independentemente disso, o tom das cartas de Bormann de outubro de 1944 demonstra uma arrogância decorrente de sua crença de que agora era um comandante militar. Ao mesmo tempo, ele também previa a morte de 1 milhão de civis na batalha iminente pela Alemanha. Em fevereiro de 1945, Hitler aprovou o pedido de Bormann para criar um batalhão feminino para a defesa de Berlim, juntamente com sua ordem de que desertores fossem enforcados nas ruas como forma de desencorajar outros. Ele seguiu como barreira entre Hitler e os demais, enquanto o Führer transferia seu quartel-general para o bunker da chancelaria do Reich, no centro de Berlim. A partir daqui, o secretário de Hitler ordenou que cápsulas de cianeto fossem distribuídas à população para serem usadas, abre aspas, em caso de emergência. No dia 20 de março, Hitler inspecionou as tropas estacionadas perto da linha de frente, que agora estava a pouco mais de 100 quilômetros do bunker de Hitler. De forma contraditória, Bormann repreendeu autoridades regionais por pessimismo, mas também deu a eles documentos falsos para fugirem quando o regime fosse inevitavelmente derrotado. No dia 20 de abril, o aniversário de Hitler foi comemorado pela última vez. Bormann escreveu diretamente em seu diário sobre o evento, dizendo que não era exatamente um clima de aniversário. Bormann esperava convencer o Führer a se mudar para Obersalzberg nesse momento, já que ser capturado pelos aliados ocidentais seria preferível a ser capturado em Berlim pelo Exército Vermelho. Mas Hitler recusou. Nos dias que se seguiram, enquanto muitos ministros e altos funcionários inventavam motivos para abandonar Berlim, Bormann, Goebbels e uma equipe reduzida permaneceram com Hitler em seu bunker. Nos dias após o aniversário de Hitler, ele teve um papel na remoção de Göring do poder por sinais de deslealdade, que até então era o teórico vice-líder do Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, Bormann escreveu Berlim cercada em seu diário e sublinhou: o fim agora estava próximo. No dia 28 de abril, Bormann recebeu um relatório de que Himmler estava negociando possíveis termos de paz por meio de intermediários. Nesse mesmo dia, tanques soviéticos chegaram a poucas centenas de metros da Potsdamer Platz, levando Hitler a se casar com sua parceira de longa data, Eva Braun. Ele nomeou Bormann ministro do partido e Goebbels como chanceler do Reich.
2 dias depois, em 30 de abril, Keitel enviou um telegrama dizendo que não poderiam ser fornecidas mais tropas para esta defesa de Berlim. Hitler acordou ao meio-dia e reuniu seus colaboradores, chamando Bormann, meu camarada de partido mais fiel. Então, por volta das 3h30 da tarde, ele atirou em si mesmo e seu corpo foi queimado do lado de fora do bunker, por ordem dele, para evitar que caísse nas mãos do Exército Vermelho. Após a morte de Hitler, os remanescentes do governo nazista tentaram negociar um cessar-fogo com os soviéticos, que recusaram, desejando aproveitar sua vantagem antes que os aliados chegassem a Berlim. Na confusão que se seguiu, Bormann vestiu o uniforme de general da SS, colocou uma cópia do testamento e do testamento político de Hitler, do qual Bormann era o executor, no bolso do peito. E se preparou para partir com vários outros líderes políticos no dia 1º de maio. Sob a cobertura da escuridão naquela mesma noite, Bormann partiu no segundo de 3 grupos e correu para a estação Friedrichstraße, por acaso encontrando uma coluna de blindados alemã que foi atacada. O tanque ao lado de Bormann foi atingido e explodiu, jogando-o no chão. Depois de se recuperar, ele escapou na confusão da batalha e correu pelos trilhos de trem desertos da estação. Correndo para noroeste até a estação Berlin Hauptbahnhof, Bormann encontrou algumas tropas russas. O entendimento geral é que Bormann então correu para a ponte ferroviária que atravessa o rio Spree na Invalidenstraße, antes de morder sua cápsula de cianeto e morrer minutos depois. A guerra acabou na Europa poucos dias depois. Bormann foi julgado à revelia em Nuremberg, já que naquela época não estava claro se ele ainda estava vivo e escondido. Lá, ele foi condenado por conspiração para travar uma guerra de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade e foi sentenciado à morte por enforcamento. Só em dezembro de 1972, um operário da construção civil encontrou o esqueleto de Bormann em Berlim, com o vidro da cápsula de cianeto ainda em sua mandíbula. Em 1998, usando métodos científicos avançados, a identidade desses restos mortais foi confirmada. O que restou do esqueleto de Bormann foi então cremado e suas cinzas foram espalhadas em 1999 sobre o Mar Báltico. Martin Bormann não foi apenas o nazista que desapareceu, ele também é um dos mais negligenciados. Hitler, Himmler, Göring e Goebbels são conhecidos por quem tem noções básicas do Terceiro Reich, mas Bormann costuma ser ignorado até em muitos estudos sobre a ascensão e queda dos nazistas. Isso é compreensível de certa forma. Bormann ascendeu muito gradualmente na hierarquia no final dos anos 1920 e início dos anos 1930, e não ocupava nenhum cargo especialmente elevado quando os nazistas chegaram ao poder em 1933. Em vez disso, seu papel era em grande parte como assistente de Rudolf Hess. Por menor que essa posição pudesse ser, ela significava que ele passava muito tempo no círculo íntimo de Hitler, e o apadrinhamento do Führer era tudo quando se tratava de subir nas fileiras do Terceiro Reich. Entre 1933 e o início da guerra em 1939, ele adquiriu uma série de novos cargos e influenciou tudo, desde o funcionamento interno do Partido Nazista até a postura do regime em relação às igrejas cristãs. Durante a guerra, seu poder cresceu novamente. Hess partiu para sua missão fracassada, na Grã-Bretanha, permitindo que Bormann fosse promovido a principal secretário de Hitler. Depois, após a invasão da União Soviética, Bormann foi instalado na Toca do Lobo, bem próximo de Hitler. Nos últimos anos de vida do líder nazista, à medida que sua saúde e estado psicológico se deterioravam, e ele desenvolvia uma dependência tóxica de uma combinação de narcóticos e analgésicos, Bormann era o indivíduo que controlava quais notícias o Führer recebia ou não. Era um papel duvidoso, pois ele regulava efetivamente quanto de más notícias Hitler podia tolerar. Em certo dia, enquanto o Terceiro Reich ruía pela Europa,
embora suspeitas tenham permanecido por décadas após a guerra de que ele havia escapado para a América do Sul e estava vivendo lá disfarçado, estudos modernos confirmaram que Bormann morreu em Berlim menos de 48 horas depois de seu mestre. Assim como Hitler antes dele, ele aparentemente tirou a própria vida. O que você acha de Martin Bormann? Ele era pouco mais do que um bajulador oportunista que adquiriu influência no Terceiro Reich por meio de seu relacionamento pessoal com Hitler? Ou ele era um político implacável que desempenhou um papel substancial nos crimes do regime nazista? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.